Olá a todos, tudo bom? Dando sequência nos vídeos de herança de Java, hoje nós vamos adentrar um pouco mais sobre o operador super, vamos entender o problema diamante quando nós falamos em herança e vamos abordar classes abstratas. E dando continuidade aqui então sobre o tema de herança, nós já vimos nos vídeos anteriores a parte de encapsulamento. Vimos a primeira parte sobre herança e hoje nós vamos terminar a parte de herança e já fazer a introdução em abstração. Uma coisa acaba sendo um pouco ligada na outra. E aqui voltando para o nosso exemplo do vídeo anterior, onde nós temos uma conta de pessoa física, uma conta de pessoa jurídica e a classe principal que as outras herdam, que é a classe conta, eu quero falar um pouco mais sobre esse operador super. E o que eu quero entrar agora no detalhe, para a gente entender um pouco mais, a gente falou sobre isso no vídeo anterior, mas eu quero ressaltar aqui e deixar reforçado, o que é esse operador super, o que ele faz e por que ele está sendo utilizado aqui. O operador super ele serve para fazer uma invocação à classe que está acima da classe que está sendo utilizada no momento. Então, por exemplo, nós temos a classe pessoa física que herda de conta. Na classe conta, nós temos já implementações. Nós temos tanto um construtor na classe conta, quanto nós temos o nosso método saca, deposita e o toString. Quando eu quero reaproveitar alguma coisa da classe que eu estou herdando, eu posso usar diretamente o operador super. Então, quando eu uso um operador super dentro de um construtor dessa forma, só chamando super, sem indicar o nome de método, sem usar pontos, sem nada, eu estou chamando diretamente o construtor da classe acima. Então, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Quando eu estou criando uma classe pessoa física pelo construtor dela, na verdade eu estou chamando a classe pai dela, a classe mãe. Eu estou chamando o construtor da classe conta. E aí ele vai criar uma classe pessoa física, porque uma pessoa física é herder de conta, então ele é uma classe do tipo conta no fim das contas, né? E o mesmo acontece quando eu quero utilizar métodos da classe que está acima. A gente viu aqui no vídeo anterior que nós fazemos a sobrescrita de método, então eu estou reescrevendo o método saca da classe conta, porém eu estou reescrevendo ele, mas também estou fazendo utilização de parte da implementação dele. Então o que eu fiz aqui? Eu sobrescrevi o método saca, onde eu faço essa validação e lanço um erro, lanço uma exception caso não atenda essa condição. E no fim das contas, eu quero que seja executado o método acima, porque o método acima já atende. Então, basicamente, aqui é como se eu estivesse estendendo, fazendo um puxado a mais do que o método saca tem que fazer. Eu faço uma validação e depois eu chamo o método acima, eu chamo a implementação normal dele. Isso é muito útil quando a gente pensa em reaproveitamento de código. Eu não preciso reescrever sempre o método saca, mas eu preciso que ele tenha um comportamento um pouco diferente nas classes filhas, então eu implemento o comportamento que eu quero na classe filha e depois chamo a classe mãe sem problema nenhum. Então é para isso que serve o super aqui. Ele serve para fazer invocações à classe que está acima. Agora eu quero mostrar também que nem tudo são flores e toda abordagem ela tem algum ponto de exceção ou alguma situação onde ela não atende 100%. Então nós vamos ver aqui uma das limitações que a herança tem, que é o problema diamante. Então o problema diamante aqui, como a gente pode ver nesse diagrama, é basicamente uma classe D que é herdada pela classe C e B e que a classe A herda dos dois. O que isso significa, trazendo para o nosso cenário? Pensando que a gente tem uma classe conta, e vamos supor que agora nós criamos uma terceira classe, que é uma conta especial, e essa conta especial ela pudesse herdar tanto da conta da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E aí, no momento que você chamasse o método saca dessa conta especial, qual seria o método a ser invocado? O da pessoa física ou o da pessoa jurídica? O compilador ele não tem como saber qual método ele iria chamar nesse momento. Então, pensando nisso e para não entrar muito nesse problema,
o Java ele não tem suporte a heranças múltiplas, como nós temos em algumas outras linguagens. Então, no nosso exemplo de código, onde a gente tem uma classe conta, e a classe conta ela é herdada pela pessoa, pela classe de pessoa física e pela classe de pessoa jurídica, eu não poderia ter uma terceira classe que herde das duas. Ou eu teria que fazer a herança só da pessoa física, ou só da pessoa jurídica, ou então só da conta, que é a classe principal, a classe mãe nesse caso. Como a gente vê aqui nesse exemplo que eu já tinha mostrado no vídeo anterior. Então a gente tem a pessoa física, a pessoa jurídica e elas herdam de conta. E aí a conta, como a gente também já falou no vídeo anterior, ela herda de object. Mas então essa relação de herança diretamente, ela é só de um para um. Eu não posso ter uma outra classe que é por exemplo, uma pessoa física que herda de conta e que herda de conta especial. Esse tipo de situação não é suportada no Java. E agora eu queria voltar aqui no código para a gente pensar e entender um outro problema que a gente adicionou quando a gente criou essas classes e essas derivações, mas que a gente não viu no vídeo anterior, mas agora a gente vai abordar. Que é o problema de que eu posso agora tanto criar uma conta, uma classe de pessoa física, uma classe de pessoa jurídica, mas eu também posso criar uma classe de conta. E isso não é algo que a gente pensou que deveria acontecer. A gente só quer que exista uma classe de pessoa física, uma classe de pessoa jurídica, e a classe conta, ela seria só um envelopador, um molde, onde a gente não queria que ela fosse instanciada diretamente. A gente só quer que as filhas sejam instanciadas, somente as filhas sejam criadas. Mas a gente consegue fazer isso aqui. Pronto, eu consigo fazer isso aqui e funciona, ele compila, ele é um código válido para o Java, não vai dar nenhum erro. Porém, para a nossa modelagem do que a gente quer que esse código faça, não faz sentido eu ter uma conta. Porque quando eu tenho uma conta de pessoa física, uma conta de pessoa jurídica, faz sentido eu definir o tipo de documento, sendo um CPF, um CNPJ. Faz sentido eu ter um nome para aquela conta, o titular. Agora, essa conta em si, ela não faz muito sentido para a gente. Porém, como nós criamos uma classe como qualquer outra, uma classe normal, uma public class, ele não vai, o compilador em si não vai dar problema. A gente está com um problema na nossa regra de negócio, no que a gente quer que essa classe faça, mas não um problema semântico da linguagem. E para resolver esse tipo de problema, nós temos as classes abstratas, que é a introdução àquele terceiro pilar que nós vimos no começo do vídeo, que é a parte de abstração. E uma classe abstrata é uma classe que pode compartilhar métodos e atributos, porém não pode ser instanciada. Então ela é muito útil nesse contexto de herança. Então pensa que realmente agora você vai ter uma estrutura de dados, uma classe, onde você pode guardar os seus métodos, pode guardar atributos, porém essa classe ela não pode ser instanciada, ela não pode ser criada, ela só pode ser herdada. Então isso faz muito sentido no nosso cenário. Então voltando aqui para o código, eu vou fazer a alteração na classe conta para ela ser uma classe abstrata. Pronto, agora a nossa classe conta, ela é uma classe abstrata. Eu só precisei adicionar a palavra reservada abstract na declaração da classe conta e agora ela já é uma classe abstrata. E com isso, o compilador ele já começou a dar problema. Ele já deu um erro aqui, se eu clico nele, ele já me direciona para a invocação da classe conta, ou marca aqui de vermelho, e a mensagem é que uma classe abstrata ela não pode ser instanciada. Então agora pronto, eu já reservei a minha classe conta, agora ela é uma abstração. Porém, uma classe abstrata, ela pode ter mais coisas do que só o que eu estou mostrando aqui. Aqui ele já tem as nossas implementações de métodos feitas, já tem o toString, já tem um construtor. Mesmo uma classe abstrata não podendo ser instanciada, ele pode ter um construtor, porque eu posso fazer a chamada do construtor na minha classe filha. Então a classe de pessoa física não quebrou por conta de eu criar uma classe conta.
E aí a gente entende que uma classe abstrata, ela, em tese, ela pode ser instanciada, contanto que ela seja instanciada indiretamente. Eu não posso mais fazer que nem eu fiz aqui, que eu instancio uma classe abstrata diretamente. Aí eu estou chamando um new conta e passando os argumentos. Isso não pode mais acontecer. Agora, se eu faço ela indiretamente através de uma classe filha, tudo bem, isso é permitido. Porque a intenção de uma classe abstrata é realmente ser usada pelas classes filhas. Então, tudo bem, eu guardar dentro da classe abstrata, que é o molde para as filhas, a forma como eu quero que esse objeto seja construído. Porém, uma classe abstrata, ela também pode ter métodos abstratos. E é isso que eu quero demonstrar agora, fazendo a criação de um método de transferência entre contas, e aí esse método vai ser abstrato. E o que eu quero dizer com isso? Ele é uma assinatura de método, onde eu não tenho implementação para esse método, porém, quando eu crio dessa forma, eu exijo que as classes filhas criem uma implementação para este método. Pronto, criei agora um método chamado transfere. E aí a gente pode ver que ele manteve a assinatura protected, porque eu quero que somente as classes filhas possam fazer essa implementação. Porém, agora ele é um método abstrato, eu marco ele com a palavra reservada abstract. Eu coloquei que o retorno dele tem que ser um boolean para dizer se deu certo ou se deu errado a transferência. E aí a gente se preocupa nesse detalhe de implementação quando nós estivermos implementando. O nome transfere, recebo aqui como argumento a conta de origem que está fazendo a transferência, a conta de destino que está fazendo a transferência e o valor que está sendo transferido. E aqui nada de problema. Agora aqui nós criamos o nosso método abstrato. Porém, o nosso compilador, ele para agora de compilar e ele dá dois problemas, que são o quê? São problemas nas classes filhas. Tanto a classe de pessoa jurídica quanto a classe de pessoa física pararam de compilar. Por quê? Porque agora eles exigem que seja feita a implementação do método transfere. Então eu posso fazer aqui a implementação padrão que a ideia está me sugerindo. Ele já consegue entender que é um método que retorna um boolean, então ele já faz um retorno padrão. E aqui eu tenho o método protect boolean, transfere com a minha assinatura e o retorno dele. Então pronto, agora o compilador ele para de reclamar. E aí eu posso depois pensar em qualquer outra implementação, fica a cargo das classes filhas, que são as classes especializadas, de fazerem uma implementação. Eu quero que tenha uma regra de negócio específica na pessoa física, eu quero que tenha uma regra específica na pessoa jurídica, ou então pessoa jurídica só pode transferir para pessoa jurídica, pessoa física só pode transferir para pessoa física. Também poderia fazer verificação que a conta de origem não pode ficar negativada, então não posso transferir um valor que deixe o saldo negativo. Então eu fico livre para escolher a implementação que eu quiser nesses casos. A classe abstrata conta, na verdade, ela só define um contrato para mim. Ela diz que todo mundo que quer, toda classe que quiser ser uma filha de conta, né, que ela quer herdar a conta, ela vai herdar por padrão esses três métodos, que é o saca, deposita e o toString, vai herdar o construtor e vai herdar esses atributos, porém ela exige que seja implementado o método transfere. E esse método transfere tem que receber uma conta de origem, uma conta de destino, um big decimal para o valor e tem obrigatoriamente que devolver um boolean. Bom, pessoal, e aqui vai encerrando essa segunda parte dos vídeos de herança. A gente entendeu um pouco mais sobre como a gente pode usar herança e como nós podemos utilizar também esse outro pilar da orientação a objetos, que é a abstração, através de classes abstratas, onde nós criamos moldes para essas classes, porém a própria classe abstrata ela não pode ser implementada. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, deixe os seus comentários, suas dúvidas, a gente responde o mais rápido possível. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.